né, como eu falei para vocês. Então, nós vamos até comentar depois algumas destas questões, tá? Então, nós vamos falar sobre realismo, naturalismo e parnasianismo. O que você precisa saber sobre essa estética? O que você precisa ter certeza na hora de ir para um Enem para conseguir resolver a estética do realismo na sua questão? E aquilo que você precisa também para a vida, para conhecer dessa estética. Por que ela é tão famosa? Por que ela sempre cai nos exercícios? Por que quando a gente precisa falar sobre estética do realismo, ela é tão presente? Porque ela é uma estética popular. Ela marca um amadurecimento no Brasil, principalmente, e no mundo, sobre literatura. A literatura, ela forma uma escola muito bem concisa. E ela veio junto com algumas questões históricas muito importantes. Então, quando a gente fala de realismo, a gente fala de um período histórico muito, muito importante. E aí você vai ver lá na história com a professora Mariana, como que a Revolução Industrial, como que a urbanização, como que as questões do socialismo utópico e também do socialismo marxista vão entrar aí no realismo. Então, uma estética revolucionária. Não que o romantismo não tenha sido, ele também foi. Mas o realismo, ele veio com mudanças muito significativas que chegaram até a vida contemporânea, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, a gente precisa entender como que essa estética, ela funciona. E como que ela chegou até aqui, tá bom? O realismo-naturalismo, ele vem da segunda metade do século XIX. Então, a primeira metade nós temos uma estética muito mais forte, que é o romantismo, que é a estética da escola do sentimento, da escola que vai falar sobre tudo aquilo que a pessoa sente e vai levar isso até o fim, né? Vai levar isso até a morte, até o suicídio, vai levar isso até uma vida completamente desregrada, boêmia, vai fugir completamente daquilo que o ser humano é, que é a sua razão. Então, ele quer levar os sentimentos ao fim de tudo. Por isso que no romantismo nós temos uma estética muito produtiva, mas muito tóxica. Porque ela contamina os jovens, faz com que os jovens tenham uma tendência a não querer racionalizar suas ações, a serem bastante sentimentais. Lembra que eu falei com vocês um pouco dos emos? Né? Na minha época tinha o emo. Ou seja, aquele emo, ele era um pouco aí do resquício de uma ideia romântica de vida. Ou seja, ele queria viver um sentimento que não tinha muito assim. Por que aquele sentimentalismo? Tinha uma explicação. Né? Ele queria simplesmente ser sentimental, ele é emotivo. Né? Então, aqui nós estamos falando de realismo-naturalismo. É segunda metade do século XIX, tá? Início do século XX, então é uma estética que vai chegar a outro século, olha aí. Então, ela vai sair de um século e entrar em outro, ou seja, vai haver uma mudança toda de paradigma. O que é paradigma? Mudança de pensamento, de construção de conhecimento, tá bom? Ela é reacionária ao romantismo, a gente já sabe disso, né? Reação ao romantismo é contra o romantismo, então é um movimento antirromântico. Então, não é só uma estética da realidade, ele é contra o movimento anterior. E isso é muito bem marcado. Ele fala mal, ele é irônico, é taxativo, chama o romântico de, sabe, é como se eu chamasse o romântico de retardado. Porque ele não pensa sobre as coisas que acontecem na vida, né? Ele só quer levar seu sentimento à flor da pele. Ele faz uma análise da realidade, tem um contexto histórico muito presente, tá? Da segunda Revolução Industrial, que aconteceu principalmente na Inglaterra, nos países da Europa. Os grandes complexos industriais, então agora as fábricas, manufaturas, as pessoas agora paravam de trabalhar como artesãos e começavam a ser empregados em fábricas de carvão, fábricas movidas a vapor, ou seja, com indústrias que eram movidas a carvão, né? Então as pessoas fabricavam aquela matéria-prima e também consumiam aquela matéria-prima para fazer, por exemplo, roupas, pequenos tecidos, tá? Existe emo até hoje, é verdade, Natália. e é uma coisa meio deslocada, né? E vocês acham, assim, uma pergunta para vocês acham que esse K-pop, ele tem um pouco do emo? Não sei se tem, né?
Como que o K-pop, ele seria uma atualização, talvez, desse emo? Ou tem outras propostas? Né? Uma pergunta para vocês. Gente, começa a crescer aqui também a massa operária. Gente, as pessoas que começaram a trabalhar nas fábricas, elas eram um indivíduo diferente. Eles só não usam preto, é verdade. E usam muitas cores, né? Então, a emoção deles é diferente da emoção do emo, que é uma emoção mais pro gótico, pro sofrimento. Gente, a massa operária aqui, se você quiser anotar, isso aqui é muito importante, até você tirar dúvida com a Mariana depois, porque é uma acentuação das diferenças sociais, é um início de um capitalismo muito cruel. Porque nós temos um grupo social que não é mais um grupo nobre, não é burguês, ou seja, ele não é dono de pequenos comércios, mas ele trabalha para uma burguesia que está crescendo, e eles não têm direitos, eles não têm nada. A única coisa que eles têm é um salário pelo dia de trabalho. Então, esse grupo social que estava emergindo, estava começando a crescer, a aparecer, é um grupo muito interessante, porque... Vou voltar aqui um pouquinho. Tá vindo? Só um minuto, gente. Nós estamos falando de um grupo que não tem características ainda. É um grupo que está começando a acontecer. Eles não têm direitos, ou seja, é um grupo que surgiu ali, trabalhador, também composto por mulheres, composto por homens, em sua maioria. Em algumas fábricas empregavam-se crianças, tá? Porque o conceito de criança é muito diferente do conceito que a gente tem hoje de criança, né? Depois da pedagogia, o conceito de criança mudou. Antigamente se pensava que a criança, o adulto, ele se parecia muito com a criança, e a criança se parecia muito com o adulto, e um menino de 12 anos era um mini adulto, né? Uma menina de 12 anos, uma moça, uma pré-adolescente de 12 anos, era um mini adulto, já tinha que ter responsabilidade de adulto. Então, as crianças eram tratadas como adultos, e muitas dessas crianças trabalhavam nessas fábricas. Então, quem são esses operários? Por isso que é uma massa que estava se formando, e é uma transformação tão grande que o realismo ele não conseguiu passar ileso. Esses realistas, eles começaram a olhar para essa sociedade e falar, que sentimento, como é que eu posso ficar pensando em morrer o tempo todo, pensando em mim, sendo narcisista? Se eu tenho uma classe emergente brigando por seus direitos, que é uma classe trabalhadora, se eu tenho um povo padecendo, se eu tenho grandes transformações, se eu tenho a ciência avançando, eu tenho que usar a minha razão, tá? Então, tem tudo a ver com o momento em que as pessoas estavam vivendo naquela situação ali. O Henrique falou que eu acho que o K-pop poderia ser uma nova vertente do emo, mas com origem industrial. Bem bacana a sua leitura, hein, Henrique? Porque nós temos o tempo todo atualizações, gente, de coisas que já aconteceram, tá? Nada surge por acaso, nada surge do nada, tudo tem uma origem. E a gente tem o romantismo como uma escola do sentimento, e depois a gente tem os movimentos tardios de romantismo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o emo como um movimento tardio de romantismo, e a gente tem hoje o K-pop como uma produção industrial um pouco mais forçada, né? Porque não é tão espontânea, foi produzida por grandes empresas aí da música e tudo mais. Gente, vamos para as influências do realismo. Isso daqui vocês precisam comentar com a Mariana, porque ela vai falar, se não já começou a falar com vocês sobre isso, porque ela falou que ela vai, próxima aula parece que vai dar imperialismo, né? E tem tudo a ver com esse assunto. Positivismo de Comte, quem viu essa aula comigo, viu que eu falei um pouco sobre isso, tá? Os fatos, gente, Comte era um filósofo positivista, o positivismo não é você ser positivo, tudo legal, né? Tá tudo ótimo, eles vão pensar positivo. Não é isso. O positivismo são métodos que vão ordenar a sociedade, vão fazer com que a sociedade tenha um método de ordem e progresso. Então, o positivismo é científico, isso mesmo, é um pensamento de que a ciência vai conseguir resolver os nossos problemas de maneira ordenada e metódica, tá bom?
Por isso, na nossa bandeira, está escrito ordem e progresso, né? Infelizmente, eu tirei aí a fantasia de muita gente de que a gente não tem, por exemplo, eu tirei a fantasia de muita gente de que a nossa bandeira tem cores que representam a natureza, o ouro, as estrelas, o céu. Não, essas cores são cores da bandeira positivista, tá bom? Deixa eu ver o que algumas pessoas estão falando aqui. A Ana falou que está numa internet ruim, então ela vai ver a aula gravada. Tudo bem, Ana, tá? Se você não estiver conseguindo, a gente disponibiliza depois a aula para você, o que você puder assistir, quiser depois fazer pergunta, deixa a sua perguntinha para nós, tá? Gente, o evolucionismo de Darwin ele veio para trazer uma ideia que também foi muito aceita à primeira vista. Hoje, Darwin é muito, muito, muito criticado. Mas, na época, ele trouxe uma vertente para aqueles que eu quero me afastar da igreja, né? Eu quero me afastar dessa concepção teocêntrica de que Deus está sempre no controle de todas as coisas e eu quero ter uma visão mais humanista das coisas. E isso foi muito influenciado pela visão da Igreja Católica da época, porque o catolicismo, ele influenciou tudo, né? As grandes navegações, o colonialismo, a escravidão, porque dizia-se que o negro não tinha alma, que ele tinha que trabalhar para ele poder ir para o céu. Então, tantas coisas que aconteciam faziam com que as pessoas ficassem cada vez mais avessas ao clero, avessas à influência da igreja. Por isso, essas pessoas, elas acabaram querendo se afastar também da ideia de Deus. Então, Darwin, ele observou a natureza e ele chegou à seguinte conclusão, tá? Uma conclusão empírica, ou seja, uma conclusão de observação, não uma conclusão científica, tá? De que, a princípio, seria uma conclusão, uma observação que também é ciência, o empirismo também faz parte da ciência, observar e anotar. Então, ele começou a observar que tinham tantas espécies e que elas se adaptavam. Então, ele começou a observar que isso poderia ser teorizado numa teoria substituta ou até mesmo uma teoria alternativa à teoria da criação. E isso foi super aceito pelos realistas. Né? Eu sou anticlericalista, ou seja, eu não gosto da influência da igreja sobre a vida das pessoas. Então, o evolucionismo de Darwin seria muito bacana, porque ele explica, através da seleção natural, que o mais forte vai prevalecer. Então, se o mais forte prevalece, eu não preciso me preocupar com as coisas, porque elas vão acontecer naturalmente. Tem o socialismo utópico de Pierre Proudhon, que eu comentei em aula com vocês também, tá? Que ele começa a falar ali, por que é utópico? Porque nunca aconteceu, ficou só no mundo das ideias, e ele falava sobre as pequenas comunas, de abolir o governo centralizado e as pessoas se dividirem em pequenas comunidades autogerenciáveis, tá bom? O socialismo científico de Karl Marx e Engels, aí sim, nós estamos falando de um socialismo que aconteceu. O Karl Marx e Engels, eles deram base para a Revolução de 1917, que aconteceu na Rússia, a Rússia czarista, vocês vão estudar isso ainda em história. A Rússia ela tinha um imperador, um czar terrível, muito tirano, fazia o povo padecer de fome, e um dia aconteceu o limite. As pessoas foram protestar pacificamente, falando vivas ao czar, dizendo que eles estavam com fome, achando que o czar não sabia, e o czar mandou matar todo mundo. Nessa chacina nasceu ali um sentimento de querer ser independente daquele czar, querer mudar, querer viver melhor. E aí eles se dividiram em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. É claro que eu estou falando isso a grosso modo, tá, gente? Vocês vão estudar isso muito melhor lá com a Mariana. Deixa eu ver o que a Débora falou aqui, que ela está tendo aula no curso dela agora, tá? E o Henrique fala, a conclusão por uma experiência vivida. Bacana, amo as contribuições de vocês, são maravilhosas. Débora, se você quiser deixar aí escutando, ou se você quiser entrar lá na outra aula, depois voltar, deixa a sua pergunta, tá bom? Eu sei que muita gente gosta desse horário, né, das 9 da manhã, até mesmo porque é bom para vocês. Continuando então, gente, eu vou me adiantar um pouquinho. Vamos falar da literatura agora na Europa.
de onde surgiu, como que começou. Falei para vocês também em aula que a origem é na França. Tem um avião passando aqui, eu acho que vocês vão ouvir também. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gente, vale a pena ler Madame Bovary, tá? Tem um filme, Madame Bovary, assistam, é muito bom, é uma intriga muito gostosa, sabe? Assim, quem gosta aí de assistir Big Brother, é bem melhor, muito melhor do que Big Brother. Porque é uma intriga muito bem feita, né? É uma trama maravilhosa, tá? Mariana não é professora de história, não, gente? Eu tô enganada? Vocês têm 2 professores de história? Ah, tá. A Débora me ajudou aqui. Porque eu sei que o terceiro ano tem a Mariana, professora de história. Não sei se tem mais um professor, né? Vocês sabem que eu sou maluca e também perdida. Ah, então tá bom. Gente, olha, vale a pena, tá? Confiram aí, eu acho que na Netflix, se eu não me engano, já teve, ou ainda tem o filme Madame Bovary. Se não tem, pesquisem no YouTube, que eu acredito que tem sim para assistir, quem quiser, quem gosta de filme, quem gosta de livro, como eu, sabe? Assim, que gosta de chegar pertinho dos livros. Deixa eu mostrar aqui alguns que eu tenho para mostrar para vocês, assim, chega pertinho dos livros, assim, fica perto, sabe? Igual a mim. Então, pode ler. E ele é domínio público, então você encontra na internet tranquilo para ler Madame Bovary. Tema: adultério, crítica à burguesia, características psicológicas da personagem. Então, a personagem é uma personagem muito intrigante. Ela é muito à frente do tempo dela. E a questão do adultério, que está ali muito presente, tá? Ai, que legal que você gostou de ler o Missa do Galo. E é uma delícia mesmo. E a gente vai comentar sobre ele já já. E Thérèse Raquin, de Émile Zola, tá? Também é francês. Lembra que nasceu na França o realismo? A França é um palco de grandes manifestações populares. E a França também é um palco de grandes lutas de classes, né? Desde a Revolução Francesa, a França é um exemplo de luta. Vocês já viram os protestos na França, gente? Vocês já acompanharam na TV? O povo é para cima mesmo, eles não têm medo de nada, eles enfrentam polícia, eles são, assim, eles sabem protestar, né? Porque eles vêm de um histórico de protesto muito bacana. Diferente do Brasil, né, gente? O Brasil, ele é diferente na hora de protestar, o povo tem muito medo, protesta, mas às vezes aí acaba indo para um lado meio errado. Eu acho que a estrutura de criação do Brasil, sabe, a estrutura familiar do Brasil, proporciona muita gente com transtorno. Porque a gente vai ver os black blocs. O que é aquilo? Sabe, um propósito nenhum, propósito de vandalismo, um propósito realmente de gente desequilibrada. Então, a gente tem uma manifestação no Brasil tão complicada de protesto, e quando a gente quer protestar, a polícia vem tão massivamente, isso acontece no mundo inteiro. Olha só, uma partezinha aqui, ó, um fragmento da obra, para vocês terem uma ideia, também adultério, vingança, assassinato. Queridos, vocês querem uma trama muito boa de ler, são as tramas do realismo, por isso que são tão populares. As pessoas gostam muito de ler, e as pessoas gostam muito dessas coisas, né? Adultério e fofoca, intriga e questões que levam, porque isso aqui retrata o que o ser humano é. O ser humano, ele tem essas tendências, e se ele não for devidamente educado, devidamente instruído, devidamente até assim, fazer terapia para ajudar, o ser humano é muito isso aqui. E aí o realismo, ele vai trazer isso assim nas entranhas. Olha, eu vou mostrar sem véu, tá bom? Eu vou mostrar para você como que funciona. E aí tem aqui, eu quis estudar alguns temperamentos. Eis aí todo o livro. Escolhi personagens soberanamente dominados por seus nervos e sangue, desprovidos de livre-arbítrio, levados a cada ato de suas vidas pelas fatalidades da carne. Começamos, espero, a compreender meu objetivo foi científico. Porque Émile Zola, ele é naturalista. Tá vendo aqui a fala dele no livro, ó? Fragmento do livro. Por quê? Ele está dizendo, eu quero mostrar as patologias do ser humano, eu quero mostrar que o ser humano é mau, todas as coisas ruins que o ser humano tem, eu quero mostrar. Não vou esconder nada de ninguém, tá? E aí a gente fala um pouquinho do realismo e naturalismo no Brasil. A gente tem o segundo reinado de Dom Pedro II. A decadência da monarquia, gente, os ideais republicanos. Ninguém aguentava mais monarquia no Brasil.
né? E até porque é uma coisa completamente arranjada, ninguém lutou por essa monarquia, ninguém botou ela no poder, ela simplesmente ficou aqui, né? Dom João VI e Dom Pedro I, Dom João VI primeiro, né? Ele proclamou o Brasil independente ali através de Dom Pedro I, em vez de mandar todo mundo embora e a gente expulsar esse povo daqui, ficou o filho para governar, e depois ainda o neto. Então, que tipo de independência é essa? A gente tem a Lei Áurea. Gente, a abolição da escravatura em 1888 marcou o Brasil para sempre, né? A estrutura do Brasil mudou. E outra, pensa bem, os escravos, Henrique, eu vou responder sua pergunta já já, tá? Como que a gente diferencia? Vou mostrar. Então, assim, os escravos agora, eles eram uma outra classe social, uma classe social de escravos que eles foram abolidos, ou seja, eles foram libertos, abolidos da sua escravidão, eles foram libertos agora, de uma maneira compulsória, né? Foi uma luta para que isso acontecesse, e aí eles foram todos libertos, de uma única vez. É claro que antes houve algumas leis que foram as leis pré-Lei Áurea. A lei de sexagenária começou a se liberar o escravo que tinha mais de 65 anos. Gente, a escravidão no Brasil era uma das coisas mais cruéis que o universo já viu. Né? A gente fala muito de holocausto na questão dos judeus, que é terrível também, mas a escravidão aqui deixou sequelas e marcas para sempre, né? Então, a gente falando de um escravo que foi torturado a vida inteira, chegar aos 65 anos, no mínimo ele está cego, está impossibilitado, a gente vai libertar essa pessoa? Para onde que ela vai? Né? Aí depois teve a lei dos escravos nascidos. Então, aí libertava-se as criancinhas. Mas e os pais permaneciam escravos. Então, como que eu iria fazer para libertar uma criança de colo? Ela ficava lá na fazenda, sendo maltratada da mesma forma. Então, a Lei Áurea, ela veio botar fim nisso tudo. Isso mesmo, lei do ventre livre. Muito obrigada pela assistência. Ai, gente, vocês são demais. E aí, o que aconteceu? A gente tem agora uma classe liberta, que não tem emprego, que não tem posição social, que ninguém quer, e agora eles vão se acumular nas margens da sociedade, formando os guetos, formando os quilombos, né, que já existiam alguns, e aí foram agora os quilombos livres, e aí os escravos, eles começaram a se marginalizar também, né? Então a gente tinha uma questão social tão profunda para analisar, e o realismo contava com a ciência para isso, né? Para resolver esses problemas, com progresso, com positivismo, com determinismo também, ou seja, de alguma forma o evolucionismo ali, a seleção natural ia dar conta de resolver esses problemas, mas a gente vai ver depois que não foi bem assim, né? As coisas foram caminhando e muita coisa não conseguiu acontecer, tá? Então, aqui a gente tem a proclamação da República. Então, aqui, que proclamação da República, literatura é essa? A gente está falando de uma proclamação da República literária, porque a literatura apoiou a proclamação da República. A literatura, ela apoiou completamente, principalmente Machado de Assis. Você vai ver que Machado, ele teve alguns cargos públicos no ministério, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a Luiz de Azevedo participando também ativamente. Eles eram ativos politicamente, eles eram engajados. Lembra que eu coloquei para vocês naquele esquema lá, engagé do francês, tá? E o início do realismo no Brasil não foi com a obra de Machado de Assis, foi com a obra O Mulato e a Luiz de Azevedo, que é uma obra naturalista, só que ela tem todas as características do realismo também. E em 81 também, aí nós vemos logo na sequência, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Então nós temos esses dois marcos. Vamos agora para responder a pergunta do Henrique. Quais são as características do realismo e as características do naturalismo, tá bom? Então nós vamos ver, primeiro, realismo. Quais são as suas características principais? Como que eu vou enxergar o realismo
na literatura, se eu pegar um texto de Machado, se eu pegar, por exemplo, ali o conto, que nós vamos ver, o Missa do Galo, como é que eu vou enxergar o realismo lá? Então, nós vamos ver o retrato da vida contemporânea, tá? Contemporânea para a época, não é para nossa época, é para a época deles, tá bom? Então, a diferença, vai diferenciar do romantismo, não há evasão para o passado ou para o futuro. Aí, ó, pronto, um ponto para você observar. Eu estou falando de passado aqui? Eu estou voltando lá na infância? Eu estou voltando lá nos anos dourados daquela pessoa? Não. Tanto que Memórias Póstumas de Brás Cubas, se você falar, póstuma, está falando de passado, mas ele fala como se ele estivesse vivendo o presente. Então, é um defunto autor que volta para contar para você agora, em tempo real, aquilo que ele viveu. Então, parece que ele, na verdade, que ele viveu, mas ele está contando em tempo real. Ele quer entender aquilo que ele viveu. E ele quer mostrar para você se ele realmente foi um homem notável ou não, porque ele só está preocupado com a posição social dele. Então, Memórias Póstumas é uma crítica ferrenha àquele pequeno burguês que não é nobre, que não é nada. Sabe? Ele não é nada. Ele é um pequeno burguês. Só que ele quer ser notável, ele quer ser alguém. Por isso que quem lê o Memórias Póstumas vê ele falando de um emplasto que ele vai descobrir, que ele vai inventar, que vai curar todas as doenças. Ou seja, ele quer ser notado, ele quer ser alguém que foi alguém espetacular. Ele quer estar acima da média, né? O pai dele tentou arranjar um casamento para ele, tentou arranjar um cargo político para ele. Toda a família de Brás Cubas queria que ele fosse alguém notável. Mas ele era muito mediano, ele era uma pessoa comum, sabe? Então ele quis mostrar, ele voltou, ó, ele morreu, voltou, olha a crítica, olha a ironia de Machado de Assis. Ele retornou lá do caixão para dizer assim, olha só, eu preciso entender isso aqui, eu preciso mostrar para vocês que eu sou uma pessoa notável, que o que eu fiz é algo diferenciado. Eu morri no anonimato, eu não posso ficar no anonimato. É uma crítica social, uma ironia, ele é extremamente irônico, tá? Então a gente tem, ninguém vai voltar para o passado nem para o futuro, nós vamos focar no presente, característica da obra do realismo. Retrato fiel das personagens, suas qualidades, seus defeitos, descrição de caráter, detalhismo, busca por precisão. Se você ler, por exemplo, no Dom Casmurro, você vai ver assim, Capitu. Aí você fica, Capitu é intrigante demais. Ela é muito intrigante. Que mulher é essa? Será que ela é uma mulher assim, mediana, tranquilinha, ou ela é astuta? Porque a gente fica meio em dúvida de saber quem ela é. Porque a gente pensa assim, não, essa mulher tem umas cartas na manga. Gente, hoje tá um avião aqui, o pessoal tá viajando. Oxi! Eu sou auditiva, vocês sabem que eu sou doida, né? Eu me perco. Então, acontece isso. A gente tem uma qualidade e ao mesmo tempo um defeito, e ele mostra, ó, essa mulher é estranha. E aí você começa a querer pensar o quê? Só são minhas miles. Amiga, nós estamos aqui, né? Trabalhando, né? Quem sabe o nosso sonho vai se concretizar de sermos umas miles também. Vocês são demais. Então, pensa bem. Se alguém fosse descrever você ou a mim, sem problema, amado. Tá gravadinho, depois você consegue. O Henrique falou que a internet caiu tranquilo, tá? Depois você vai conseguir assistir. Olha só, gente. Se você é uma pessoa lá do realismo, você vai ser muito bem descrito pelo autor, tá bom? Materialização do amor, ou seja, o amor é material. É aquela conjunção carnal, ou aquele afeto ali trocado, ou é um amor de paquera, eu quero estar perto da pessoa, se eu não estou perto, o amor acaba. Tá? Então, o amor da convivência, tem que ter até cuidado com esse amor do realismo aí. Denúncia das injúrias sociais, tudo que acontece das injustiças sociais, eles denunciam mesmo, tá? Então, a gente tem o alienista, gente, que bacana esse texto de Machado de Assis. O determinismo, lembra? O ser humano, ele é fruto do meio, das circunstâncias, da hereditariedade. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho
problemas genéticos e isso vai me fazer uma pessoa com dificuldades na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sou fruto do meio. Eu tenho pais que não me trataram muito bem e agora eu vou me vingar na sociedade, ou a sociedade vai fazer com que eu me sinta uma pessoa rejeitada e isso vai mudar o meu caráter. Então, existe um determinismo social, não só um determinismo psíquico. Hoje nós vemos que o determinismo social ele não é tão popular, tá? A gente não tem essa questão de você estar dentro de uma casta social e você não conseguir ultrapassar isso nunca. Isso daí já é bastante combatido. Uma linguagem simples, natural, clara. Ai, professora, linguagem simples? Eu li Dom Casmurro e não achei nem um pouco simples. Gente, é claro que existe ali uma construção gramatical muito bem feita. E é literatura, ele tem o quê? Compromisso com a arte, com aquilo que é bem feito, com aquilo que é bem escrito, tá? Mas em comparação, por exemplo, com Marília de Dirceu, vocês já leram Marília de Dirceu, do arcadismo? Ó, Marília, sente-te aqui neste toco. Não sei, não é a mesma coisa, né? Você tem uma linguagem poética no Marília de Dirceu, e você tem uma linguagem arcade do bucolismo, você tem uma natureza idealizada que está ali dentro daquela poesia, que parece mais uma história que é contada de maneira poética. Então, a gente tem uma estética linear aqui. A prosa, que é o que? O parágrafo escrito, ele é muito linear, então ele é mais gostoso de ler, vamos dizer assim. É um pouco mais simples de ler também. E crítica aos costumes da burguesia, claro. Vai sempre criticar a classe social que estava ali, tão próxima deles, que é a burguesia. Vamos ver o naturalismo. O naturalismo, ele assume as características do realismo e acrescenta outras. Tudo bem aí? Então, se eu falar assim, o que é a estética do naturalismo, como que eu diferencio? Ela é realista? Sim, ela é realista. O que ela assume do realismo? Tudo, praticamente tudo. O que ela acrescenta? Vamos ver agora. O humano comparado ao animal. Então, agora eu vou ver de uma maneira muito científica o ser humano. Eu vou ver de uma maneira bem darwinista mesmo. O ser humano é um outro animal. Bom? E o comportamento influenciado pelos instintos. Então, eu tenho um animal, um zoomorfismo, animalismo. Usem essas palavras nas análises de vocês. Zoomorfismo, ou seja, eu estou trazendo para o ser humano uma forma animalesca. Muito maior do que o que o ser humano realmente tem. Tá? Cientificismo, a análise objetiva do comportamento do ser humano. E o detalhismo, a descrição. Por que ele é detalhista? Porque todo cientista tem que ser detalhista, gente. Todo cientista tem que usar detalhes para poder descrever tudo aquilo que ele está fazendo, o método, para poder provar que é verdade. Por isso que o naturalista, ele é tão detalhista. Análise social, então sempre a sociedade vai ser analisada, tá? E a preferência por ambientes pobres e por tipos marginalizados ou degradados. Eu li errado. Degradados pela sociedade. Eu mesma escrevo, eu mesma leio errado. Perdão, gente. Então, o que é degradação? O determinismo social, aquela pessoa vivendo numa condição de miséria, ela acaba se degradando seus valores, degradando a sua civilidade. É isso que o naturalismo vai querer dizer e denunciar. Por isso que a gente tem o cortiço, a descrição ali dos detalhes, de como aquelas pessoas viviam numa degradação social. Bom? Tudo bem? Henrique, ficou mais claro agora um pouquinho das diferenças entre o realismo e o naturalismo? Lembrando que o naturalismo, ele vem do realismo, mas ele vai tratar de uma maneira patológica, tá? Então, ele vai ver a patologia que há através do ser humano ali, na sua forma mais animalesca, mais natural, mais darwinista possível. Deixa eu responder a Débora. Tá? Como faz a análise? Eu vou mostrar agora, gente, um pouquinho na análise do conto, tá? Deixa eu até me antecipar, porque o nosso tempo está indo. Aqui são os principais autores no Brasil. Vou te ajudar sim, Débora, que eu fiz alguns fragmentos aqui do conto Missa do Galo. E aí, através desses fragmentos, eu vou ajudar vocês como analisá-los, tá bom? Principais autores no Brasil. A gente tem o realismo,
Machado de Assis. Naturalismo, Aloysio de Azevedo e o Júlio Ribeiro. Lembra da carne? Daquele texto que eu falei para vocês, né? Olha só, a carne. Então, ele vai mostrar os instintos do ser humano de reprodução de uma maneira muito bem feita ali naquela trama. E realista e naturalista, a gente tem Raul Pompeia, que tem o Ateneu. Então, tem características tanto do realismo quanto do naturalismo, tá? Então, é uma obra bem marcante para a gente poder entender. Vamos entrar agora um pouquinho em Machado. Por que eu coloquei aqui a foto de Machado junto com Carolina, sua esposa? Pois é, porque Machado de Assis, ele tem uma coisa que me intriga muito. Ele amava muito essa esposa, porque ele demonstrava isso de todas as formas. Ele sempre esteve com ela sempre o acompanhou em todos os lugares, até quando ele ia assumir determinadas questões, com revistas literárias e tal. Ela provavelmente sabia tudo de literatura junto com ele, porque ela acompanhava muito ele. E quando Carolina morreu, que ela morreu antes dele, 2 anos depois ele morre. E ele escreve umas cartas para os amigos, dizendo que ele iria se encontrar com Carolina. Lembrando que Machado de Assis, ele era agnóstico e ateu. Então, ele não cria em nada para além do material, né? Só que no momento de dor, de sofrimento, a pessoa acaba que ela vai sucumbindo, né? Ela vai mudando ali um pouco a sua percepção, até para se apegar em algo. Ele se apegou que ele iria se encontrar com esse grande amor da vida dele, depois da morte dela, tá, gente? Muito intrigante isso daí na obra de Machado. Machado de Assis, ele teve 2 momentos. O primeiro momento dele é um momento romântico, pasmem, tá? Ele teve um momento romântico. E aí você tem o Contos Fluminenses, que tem uma pegada no romantismo. O 78 Yaya Garcia, que já é uma transição para o realismo, só que ainda tem padrões do romantismo dentro dessas obras, tá? Então, eu tenho até aqui para mostrar para vocês Yaya Garcia. Esse aqui é o Japão. Aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Aqui. Dá para vocês verem? Ou só tá a apresentação? Vou colocar aqui. E aí, a Garcia, ó. Você tem uma obra que ela é como se fosse... Dá para vocês... Será que dá para ver agora? Só tá a apresentação? Deixa eu fechar a apresentação. Aí dá para me ver? E aí, tá dando para ver? Ah, tá bom. Então, aqui, a Garcia é uma obra que é bem bacana de ler, porque você vê a transição em Machado. Você vê que ele tem uma parte romântica e uma parte no realismo. É bem bacana, tá? Vou voltar para a apresentação. E aí você tem uma crítica do realismo, quando você começa a falar do realismo em Machado, uma crítica à burguesia, ironia, relações de interesse. E ele também tem poesia, tá? Que eu não vou entrar aqui nesse mérito agora. Os poemas dele são mais para o romantismo e não tem tanta qualidade literária, tá bom? Tem muita qualidade, mas não comparada às obras do realismo dele. O segundo momento, aí a gente tem Memórias Póstumas, tá? E a gente tem aí ruptura da narrativa linear, então ele quebra muito a narrativa. Ele está escrevendo e daqui a pouco ele faz uma pergunta para o leitor. E você, leitor, o que acha? Sabe? Claro que ele não vai obter resposta, mas ele está fazendo isso porque é o estilo de escrita dele. A metalinguagem, isso aqui é muito bacana, porque é um narrador participativo, ele fica o tempo todo alfinetando. Ele começa o conto, Missa do Galo nunca consegui entender. Ou seja, calma aí, vem entender comigo. Ele convida você para participar da leitura. Por isso que é muito bacana ler Machado, tá? O pessimismo e a ironia, ele é sempre pessimista com os personagens, ou seja, esse povo aí não vai mudar. Né? Esse daqui tá falando, isso daí é balela, porque o ser humano muda. Então, essa visão positivista não é positiva num sentido de ter fé no ser humano. É o contrário, ele não tem fé no ser humano, tem fé na ciência, tá? Análise psicológica, ele sabe o que se passa na mente, na psique dos personagens. Aí vocês precisam pesquisar um pouquinho sobre Dostoiévski, gente. Que maravilha são os livros de Dostoiévski, os personagens de Dostoiévski. E Dostoiévski é literatura russa, muito bem escrita, maravilhosa, tá? E ele é o pai do romance psicológico, Dostoiévski, tá bom?
Vamos lá. Henrique levantou a mão. Pode falar, querido. Henrique? Desculpa, não liguei o microfone. Logo depois que você sai da sala, o professor de filosofia entrou, ele ama a literatura russa, gosta muito de Dostoiévski, ele falou que ele retratava muito, assim, essa coisa da mente humana nos livros dele. Isso mesmo. Que maravilha, gente. Os professores da escola são pessoas tão cultas, né? Eu fico admirada, tá? Olha, realmente, Dostoiévski é o pai do romance psicológico. Se vocês lerem Crime e Castigo, você vai ver por que o pessoal de direito, que eles só lembrem de fechar o microfone, por favor. O pessoal de direito, quem estuda direito, lê os livros do Kafka, Franz Kafka e Dostoiévski. Por quê? Porque Crime e Castigo, ele é um estudante de direito, ele comete um crime, e ele vive uma perseguição interna, psicológica, sobre esse crime, e é incrível como que a trama acontece, e eles estudam para entender o direito, o Estado de Direito do ser humano, sabe? E como que isso influencia psicologicamente as pessoas. Então, a literatura, ela é muito rica. A literatura, ela realmente eleva, assim, o nosso pensamento em relação a tudo, né? Porque essas pessoas que produzem literatura são verdadeiros gênios, são pessoas muito inteligentes, realmente, tá? E lembra, gente, a produção em prosa e a poesia de Machado, ela tinha características mais parnasianas, tá bom? Continuando, então, eu quero falar para vocês agora do conto Missa do Galo, porque a nossa aula está chegando ao fim. Vocês, quem leu aí o texto, eu quero que vocês participem agora, viu que esse rapazinho, ele começa dizendo assim para nós, ó, eu coloquei aqui fragmentos do texto, porque eu quero mostrar para vocês como fazer a análise. Na análise, você precisa trazer fragmentos do texto, tá bom? Nem que você vai lá e grifa com cor, ou vem, transcreva o fragmento, você precisa provar aquilo que você está falando. Então, nós vamos lá. Características do realismo já nos fragmentos deste conto Missa do Galo. Olha como é que ele começa o conto. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. O que Machado de Assis está fazendo aqui? Ele já traz um narrador psicológico, se você quiser anotar, já anota. Narrador psicológico, narrador onisciente. É aquele narrador que sabe o que se passa na psique do personagem ou da personagem, tá bom? E ele está trazendo uma coisa que ficou não solucionada. Olha só, eu nunca pude entender a conversação. Será que você, leitor, consegue me ajudar? Né? Então, querendo ou não, ele faz uma interpelação. Ele apela para o leitor, para que o leitor possa, juntamente com ele, reviver este acontecimento. Porque ele não conseguiu entender. Tá bom? E aí, quantos anos ele tinha, gente? 17. E ela? 30. Então, ele era um rapaz que tem algumas características que nós vamos ver, além dos 17 anos, ou seja, um jovem adolescente, sonhador, quem sabe muito romântico, e ela uma senhora já casada de 30 anos. Vamos lá. Era noite de Natal, havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do Galo, ele era religioso, olha a crítica à religião aqui, ingênuo. Aí você já pode colocar aqui ironia. Olha só, por que ele falou a idade do rapaz? Ele está querendo dizer que ele era ingênuo, tá? Então é uma crítica ao passado dele, é uma crítica ao romantismo, tá bom? Que a gente já está conseguindo observar aqui. A professora, eu não vi isso de cara, mas a análise ela é assim mesmo, ela é opaca, você tem que ir esmiuçando, treinando, tá bom? Então, ele está fazendo uma crítica ao romantismo, uma crítica ao passado do rapaz. Nós vamos ver isso ainda melhor. E também crítica à questão dele ser um rapaz religioso. Ele vai à missa do galo, que é aquela missa que acontece à meia-noite de Natal, tá bom? E aí, preferiu não dormir, combinei que iria acordá-lo à meia-noite. Tudo bem.
Vamos ver como é que ele viu Conceição a primeira vez. Vamos lá. A personagem principal junto com ele do conto. Boa Conceição, chamavam-lhe a Santa, e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos. Nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana. Ela é Maomé, sabe? Aquela pessoa que tem que ver para crer, né? Não aceitaria a um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Olha a impressão que ele teve da Conceição a primeira vez que ele viu. Ela era sem sal, não chamava atenção para nada. Aquela pessoa boazinha, palerma, sabe? Aquela mulher parece dissimulada. Ele descreve bastante ela porque ele quer entender essa mulher. Então ela parece ser uma pessoa dissimulada, meio estranha. Mulher que perdoa tudo que o marido faz, esquece, deixa para lá. Faz vista grossa, não pensa em nada, sabe? É essa mulher, é essa. Então, ele tem uma visão dela sem sal. Mas será que essa visão permanece? Então, aqui tem uma crítica da sociedade, uma crítica daquela mulher permissiva e do marido que apronta, sabe? A crítica daqueles casamentos arranjados socialmente, em que a mulher aceita as peripécias do marido para não perder a posição social, tá? Uma crítica à estrutura familiar. Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Sim, professora. Querem falar alguma coisa? Querem fazer algum comentário até aqui? Professora, eu queria fazer um comentário, mas não nessa parte do texto. Mas eu gostaria de pegar essa que você falou, que o Nogueira, no caso, ele descreveu Conceição, mas eu vi mais à frente que, uma forma assim, do nada, assim, quase, eu senti, assim, pelo menos, né, a minha sensação ao ler, ele fala da Conceição de uma forma quase totalmente contrária a essa no texto, assim, mais pra frente. Eu fico, gente, mesmo. Como assim? Mudou do nada a forma Como? Verdade, eu achei muito interessante. Disso. Nós vamos falar disso mesmo. Bacana, você leu, hein? Parabéns. Então, professora, eu fiz a minha missa do galo aqui com conto. Aí foi só alegria, que estava o silêncio quase que impenetrável. Então, foi muito boa a leitura. É muito bom, é muito bom. É muito bom ter silêncio para ler, né, gente? Porque nossa. Eu aqui quase nunca tenho silêncio. O povo aqui embaixo é perturbado. Eu quero comprar aquele negócio que tampa assim o ouvido, sabe? O protetor auricular, que ele tampa o ouvido e aí só alegria. Vamos lá, então. E ele, quem era? Vamos descrever um pouquinho quem é o personagem principal, tá bom? E ele diz assim: tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução, creio do Jornal do Comércio, sentei-me à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de Dumas. Olha só, ele era um menino completamente envolvido com a literatura romântica. Três Mosqueteiros é romantismo. Então, ele está fazendo uma crítica novamente ao romantismo, tá? Então, ali, Os Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas também é Conde de Monte Cristo, tá? Que é um texto maravilhoso do romantismo. Então, ele está fazendo uma crítica ao romantismo, atacando, falando o menino está ali consumindo, ébrio, ou seja, completamente embriagado de romantismo, tá? Do autor Alexandre Dumas. E olha só o início da conversação dele com Conceição. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Que é que estava lendo? Não diga, já sei, o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romance? Ela perguntou. Gosto. Já leu A Moreninha, do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Olha só, ele leu A Moreninha.
Ele está fazendo uma crítica, de novo, ao romantismo, gente. Então, olha só, ele lia a Moreninha, né? Que é aqueles estudantes de medicina, e ele promete a ela que viria para casar com ela, e aquilo tudo, aquela coisa bem piegas, bem romantismo mesmo. Então, ele era um rapaz romântico, tá? Será que ele confundiu ali as intenções com Conceição? Vamos ver. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, vejamos como a Conceição começa a mudar de figura. Mariana, se você ler O Conde de Monte Cristo, você vai se apaixonar por essa leitura, tá? Ele é muito bom, uma leitura deliciosa. Você já viu o filme? Se você não viu o filme, veja, porque o filme é um retrato do livro, tá? É um compêndio mesmo do livro, mas o livro é delicioso, tá? Você vai gostar muito. Se você ama o filme, então você vai amar 2 vezes mais o livro. Pode ir por mim, porque tem alguns detalhes no livro que o filme não consegue trazer. Olha só aí, tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, olha aí a mudança que começou a acontecer durante a conversação dele com Conceição. Porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos, entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular, magra, embora tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes examinando um trecho da cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la. Viram? De alguma coisa começou a acontecer ali no meio da conversa, que Conceição começou a mudar de forma, começou a mudar de jeito. Então, Conceição, ela começou a mudar efetivamente, tá? E para finalizar, ela mudou, ou seja, ele estava ali conversando com ela e algo estava acontecendo que ele começou a vê-la de maneira diferente, entendeu? Então ele começou, aquele garotinho romântico começou a fantasiar com a Conceição. A impressão dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas, olha, ele não consegue entender. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados, e eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei de que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu como se estivesse um arrepio de frio. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali, relanceou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé. Falou de 2 gravuras que pendiam na parede. Ela estava como agora? Linda, lindíssima, atraente. E aí, no final, o desfecho. Aquilo tudo foi parecia que ele estava, gente, quando você vai lendo, você vai vendo que parece que ele está assim, enfeitiçado por ela. Entendeu? E a intriga é, Conceição seduziu ou não Nogueira? Ele foi seduzido ou não? O nosso personagem principal, ele foi seduzido ou não por Conceição? Né? Ela seduziu de propósito ele ali naquele jogo, ou ela foi tão natural e ele é que era o romântico que fantasiou tudo? No outro dia, aí naquele momento ali você vai ver, lendo que eles são interrompidos pelo pessoal gritando missa do galo, ele vai. E aí no outro dia, ele tornou para o Rio, eles nunca mais se encontraram, né? Ela não a viu, parece que ela tinha se separado do marido e casou com um juramentado, o marido morreu, e aí casou com um juramentado do marido. Ou seja, Conceição
continuou seguindo a vida dela? Claro, com certeza. Olha só. E aí, o que aconteceu? Conceição continuou falando ali, seguindo a vida dela, e ele não conseguiu entender se Conceição deu em cima dele ou não. Qual é a opinião de vocês? Conceição seduziu ou não seduziu esse jovem rapaz que contava 17 anos e ela 30? Professora, eu acho que de certa forma sim, porque como que ele não vai falar essas coisas da Conceição e não vai se sentir seduzido por ela, professora? Será que ele fantasiou? Também tem isso, Eu né? acho que ele fantasiou, sim. Pode ser também uma crítica do romantismo, essa possível fantasia. Eu pensei muito nisso. Em determinados parágrafos ele falava de uma conversa assim, como se fosse algo extraordinário. Eu fiquei, ué, gente, como assim essa conversa extraordinária, sabe? Uhum. De que fez com que a conversa se tornasse extraordinária, tá? Gente, eu espero que tenha ajudado vocês, esses fragmentos que eu trouxe do conto, para vocês lerem novamente o conto. Quem não leu, ter o prazer de ler e já ver as características da crítica ao romantismo, das características do romance psicológico, da descrição do personagem, da ironia, da intriga, né? Da denúncia social, da estrutura familiar. Conceição era a típica mulher apática que aceitava tudo que o marido fazia, né? E no conto fica claro que todo mundo sabia que o marido traía ela, né? Fica assim, bem subjetivo ali. E é algo que a gente gosta muito de trabalhar nesse conto, porque ele deixa uma intriga, a gente não sabe, tá? Não sabe mesmo. Gente, alguém levantou a mão? Quem que levantou a mão? Professora, acho que não, mas eu gostaria de falar uma coisa. Sim. Eu reparei que nesse conto ele, tipo assim, ele traz muita característica. Eu achei bem científico isso porque ele tem uma análise muito precisa Sim. da situação e da Conceição também. Isso mesmo, e da personagem, da realidade, não é difícil de ler, tem todas as características do realismo ali, né? A crítica social, a prosa simples, bem descrita, a crítica ferrenha ao romantismo, né? Ele chega a citar Alexandre Dumas, ou seja, ele está atacando, direcionando seus ataques para o romantismo, tá bom? E vocês vão ver isso ainda mais com a leitura de vocês. Antes da gente cantar parabéns, nós vamos cantar parabéns sim, tá? Geiane, nós vamos cantar parabéns. Olha aqui. Nós vamos falar um pouquinho de poesia parnasiana, tá? A poesia parnasiana, gente, ela é antissentimentalista, ela faz o retorno às ideias clássicas da arte, ela impassibilidade, ou seja, a poesia não serve para mais nada a não ser para a própria arte, racionalismo, sensualismo, não é nada erótico, tá? O sensualismo aqui é a arte se fazer para a forma, ou seja, ela voltar completamente para a forma e não para o sentimento. O culto à forma, esteticismo e universalismo, ou seja, a arte está a serviço daquilo que é universal, geral, que não é subjetivo, que não é sentimental, não é específico. Por isso que eu trouxe um exemplo aqui da poesia parnasiana de Alberto de Oliveira, vaso chinês. Ele também tem vaso grego, tá, gente? Além do vaso chinês, tem vaso grego. E olha só o que ele começa, ele descreve o vaso. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado, contador sobre o mármore luzido, entre um leque e o começo de um bordado. Se você ler o poema inteiro, que é um soneto, você vai ver aqui 14 sílabas poéticas, versos, né, 14 versos, com 2 quartetos e 2 tercetos, as rimas e tudo mais, bem típicas de um soneto, e você vai ver que o soneto é uma forma clássica, tá? E também vai ver que aqui não tem sentimento nenhum. Ele está falando da arte pela arte, ou seja, descrevendo o vaso chinês através do poema. Tá bom, gente? Quem levantou a mão aí querem fazer perguntas, que nós temos 5 minutinhos para as perguntas, que eu tenho que ir para uma outra aula. Podem perguntar, por favor. Foi mal, professor, eu levantei a mão sem querer. Sem problema, tá? Gente, eu queria dar os parabéns. Vamos dar os parabéns Mas eu levantei também a mão. amiga. Quem levantou? Guilherme? Henrique?
Não está aparecendo aqui para mim, mas pode falar. Eu tinha levantado, Quem levantou a mão? professora. Tá bom. Não, porque eu já desativei. O parnasianismo, professora, é a escola dos sonetos, né? É uma forte característica, né, dessa escola. Isso, por quê? Porque o soneto é uma forma clássica de poema. Então, como ele retorna às formas clássicas, o soneto ele vai estar muito presente no parnasianismo, tá bom? Não só o soneto, a elegia, a gente também vai ter a égloga, ou égloga, perdão, outros tipos de formas fixas de poesia, de poemas. Bom? E aí, vamos cantar parabéns? Natália, me ajuda? Guilherme? Quem é o aniversariante? Que não sei não. Bom dia, bom A dia. Geiane é aniversariante. Que Deus te abençoe É a dona muito, minha Geiane. querida. Tá? Bora. Vamos Conheço não, cantar mas então? parabéns, Jeiane. Obrigada, professor. Ai, você é Sucesso aí. maravilhosa. Que Deus te abençoe muito, te dê muitos anos de vida, muitos presentes, bolo, que você aproveite esse dia, né? Porque, gente, ano novo é quando a gente faz aniversário, né? Começa um ano novo pra gente. Tudo de bom, tá? Eu também quero bolo, Natália. Obrigada. Um pedacinho, né? Não sei como que a gente vai conseguir provar esse bolo aí, mas não vamos guardar, Ai, não meu congela. Congela para quando a gente voltar. Gente, que delícia estar com vocês nessa live, tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Professora, Oi, perdão, fala de novo. saudade de você, professora. Igualmente. Olha, eu também acho que a gente deveria ligar a câmera. Sim, eu também acho. Eu tô concordando. Bora, Não, Jeiane, cadê? Bora. ligar. Acordei agora para ligar e tô fumando. Gente, vamos ligar todo mundo. Ninguém feio aqui. professor. Todo mundo é lindo, Bom Vocês sabem dia. que eu sou puxa-saco de vocês são todos lindos para mim, né? Então, não adianta. Tô vendo aqui os rostinhos. Ai, delícia, ó. Um beijo para vocês. Que bom estar com vocês, pelo menos um pouquinho, né? Verdade. Espero que eu tenha ajudado, tá? Vocês tenham ouvido aqui a minha voz chata, a minha cara de sono também. Sem máscara, né? Que estranha. Vocês também sem máscara. Agora eu tô reconhecendo meus alunos, gente. Pois Que é. coisa! Melhor são vocês, ó. Um beijo. E olha aqui, quando a gente voltar, nós vamos fazer nosso café literário, né? A gente esconde uma comida, cada um, ninguém compartilha comida, mas tem que ter uma comida. Nem que seja. Eu falei, nem que eu leve bolinha na Maria, desinfete com álcool. Não pode fazer mais uma reunião, né? É complicado. Não pode. Mas a gente pode fazer o chá com distanciamento social. Chá pode, chá é quente, mata o vírus. Né, gente? Olha, um beijo para vocês, tá? Eu preciso ir para minha próxima aula, e feliz aniversário, cadê? Parabéns, cadê, gente? Pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Rapaz, a animação do rapaz. O povo é animado, né? Você tá vendo, né? Só a gente. Mas tá Obrigada. bom. Vendo a live dormindo, pô. O povo tá dormindo ainda, a gente tem que relevar, tudo bem, então estão acordando. Beijão, gente. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima, conto com vocês. Se vocês quiserem, é só colocar lá que a gente faz mais uma nas próximas semanas aí. Beijos. Professora, Sim, Lucas. Professora lindona sem a máscara, pô. essa aula vai ter algum Oh, lugar? meu Deus! Porque, olha só, a máscara, ela faz a gente ficar todo mundo com cara de, sabe, Sub-Zero. Tem esses do Mortal Kombat? Então, ainda mais essas máscaras focinheiras que eu uso. Muito bonita essa máscara. Obrigada. Vocês também são lindos sem máscara. Fiquem com Deus, tá? Um beijão pra vocês. É bom que vocês sabem que eu tenho dente, né, gente? Porque todo mundo parece que não tem dente mais.
Ninguém vai sorrir. Ai, Beijão, tá? Tchau, Tchau. fui.